Você pode ser adepto ou não, mas a palavra da moda na torcida do São Paulo é o dinizismo. Mas o que significa exatamente isso? É ter 70% de posse de... Não. Eu sou Felipe Lucena, isso é São Paulo, e eu vou explicar para você os métodos do técnico do São Paulo sem citar a primeira coisa que passou pela sua cabeça, que eu sei que foi posse de... Nós vamos entrar agora e morrer o resto, do começo ao fim do jogo. Quem não sabe o que você vai fazer é se esforçar pra caralho, certo, pai? Que as coisas vão acontecer pra todo mundo aqui. Um por todos! Você que é torcedor do São Paulo e acompanha atentamente as notícias do clube deve ter percebido que os elogios ao Fernando Diniz começaram antes do time jogar bem. O time vinha jogando bem no começo de 2020 até a paralisação dos campeonatos. Mas em 2019 o Diniz assumiu em 6º lugar e entregou o São Paulo também em 6º lugar do Campeonato Brasileiro. Foi o suficiente para levar o time para a fase de grupos da Libertadores, mas não o suficiente para convencer a maioria da torcida de que o trabalho estava indo no caminho certo. Mas internamente essa percepção já existia. Tanto é que a diretoria do São Paulo não teve dúvida ao manter o Fernando Diniz para 2020 e os jogadores concordaram e muito com essa decisão, inclusive até chegaram a fazer campanha para que o Diniz permanecesse no São Paulo. Mas por que isso acontece? Eu selecionei alguns trechos de entrevistas do Diniz e de pessoas do dia a dia do São Paulo, personagens do clube, para tentar explicar em 7 passos quais são os métodos do Fernando Diniz, ou melhor, o que é o dinizismo. E isso não tem exatamente a ver com as coisas que acontecem dentro das 4 linhas, tem mais a ver com a maneira como o Diniz encara a vida, como ele se relaciona com as pessoas, e no fim você vai entender as duas coisas estão totalmente relacionadas. E agora estamos fazendo um grande trabalho com o Fernando. Há coisas que podemos melhorar e vamos a melhorar. Há que ser positivos e acreditar no seu trabalho, confiar em ele. E ele está fazendo, está dando todo o coração que tem por este clube. O jogador está muito feliz com o Fernando, muito feliz mesmo. E tudo que a gente via do Fernando Diniz e continua vendo, ele indica um futuro promissor. Embora no ano passado os resultados não tenham sido tão satisfatórios, mas a gente tinha muita coisa ali. Ao contrário do que muita gente pode imaginar, a premissa básica do trabalho do Fernando Diniz não é a posse de O técnico do São Paulo costuma dizer que encara o futebol como uma parte da vida. Ou seja, o importante, o básico do básico do básico é viver bem. E ele diz que se preocupa que os jogadores e os funcionários do clube vivam bem e tenham um ambiente de trabalho saudável. Esse é o ponto número 1. A pessoa precisa estar bem com ela mesma, precisa estar com o bem-estar em dia para poder render no seu trabalho. E o Diniz tenta trabalhar para que isso aconteça. Por isso que é comum ver o técnico do São Paulo conversando individualmente com os jogadores. Nessas conversas ele fala não só de futebol, ele pergunta como é que tá a vida, pergunta como é que tá a família, quer saber o que tá acontecendo, porque ele quer que o jogador esteja se sentindo bem, ele quer se certificar disso. Esse cara, ele é diferente mesmo, assim, ele é uma figura meio rara no mundo do futebol. Pela maneira que ele enxerga a vida, pela maneira que ele enxerga relações interpessoais, enfim. E claro que o torcedor vai valorizar isso só se o time ganhar e for campeão e jogar bem. Mas vocês vendo ali dentro, qual foi o percentual que isso pesou? O fato desse cara ser diferente dessa forma, o jeito que ele entrou naquele ambiente e transformou aquele ambiente numa coisa para cima, positiva. Que isso realmente aconteceu, a gente sabe. Eu acho que assim, o Diniz, ele é um cara diferente mesmo. Eu costumo dizer que é uma honra, assim, uma sorte, uma bênção realmente a gente poder conviver com ele todo dia, esquecendo a parte tática, técnica do futebol, mas falando como ser humano mesmo, um cara que te inspira demais. E eu acho que houve ali também um casamento com o nosso perfil, com o meu perfil, com o do Raído, com o do presidente, com o do clube. O grande diferencial dele é ele trabalhar por igual, tirando a parte do jogo, ele trabalha por igual com todos os atletas e com todos os funcionários do clube. Então ele não tem os preferidos, ele não tem a questão de dar 10 horas de atenção para um jogador na semana e dar uma para outro. Não, ele está sempre equilibrado, seja com os que jogam, os que não jogam. Ele resgata em todos os jogadores, resgata na gente que fica assistindo, resgata nos funcionários esse prazer desse ambiente bom e dessa coisa gostosa que é estar no futebol, jogar futebol, praticar o futebol, seja ele em que nível for. Então,
Eu acredito muito a ele essa melhora nesse desejo, nessa felicidade em jogar futebol, e que a gente tem que sempre, daí o próximo passo dele, é o que ele luta sempre, é que a gente converta isso em resultados, porque de nada adianta a gente ser feliz jogando, a gente gostar dos treinos, a gente gostar dos jogos, mas a gente não tem resultado. Então, como a gente compete em nível alto, os resultados também precisam ser bons. Outro ponto importante do Fernando Diniz, outra visão que guia todas as atitudes dele no dia a dia, é que o futebol tem 2 protagonistas. E esses 2 protagonistas precisam ser abastecidos por todo o entorno do futebol. O protagonista número 1 é o jogador e o protagonista número 2 é o torcedor. Vai sair gol, não acredita, vai sair na próxima, não pensa no erro, só na cima. Vamos junto. O terceiro item da nossa lista também é muito importante. O Diniz se preocupa primeiro com o jogador, certo? Em melhorar o jogador. Mas a preocupação primordial do técnico do São Paulo não está com o lado atleta do jogador, está com o lado humano do jogador. Então, primeiro a pessoa, depois o atleta. E todos os jogadores, ou quase todos os jogadores que trabalharam com o Diniz no São Paulo e também em outros clubes, fazem esse elogio a ele. O Diniz está preocupado não só com o lado atleta, não só com os planos que o atleta tem para a carreira, para o futebol, mas também com todo o entorno e principalmente com a trajetória que levou esse jogador até ali. O técnico do São Paulo costuma dizer que o jogador desde cedo é acostumado a ser tratado como um objeto e ele vai ser bem tratado ou maltratado de acordo com o que ele fizer dentro de campo. Então a preocupação do Diniz é que os jogadores se sintam tratados como pessoas, como seres humanos com as suas qualidades e os seus defeitos. Como é que um cara que chega no São Paulo, ou veio lá do Nordeste, do sertão da Paraíba, chega aqui com 11, 12 anos e com 18 anos ele chega a virar profissional e tem que lidar com esse mundo inteiro do futebol. E as críticas, elas não são relativizadas em nenhum momento. É uma coisa absurda. Se o cara não corre é porque ele é preguiçoso, se ele perde o gol é porque ele é ruim, se ele faltou no treino é porque ele não tem responsabilidade. Mas qual foi a base para ele ter responsabilidade? O pai estava perto, a mãe estava perto, o clube se preocupou com isso. Então a gente pega e vai fazendo isso. E eu acho que isso é um erro brutal, que a gente vai assassinando emocionalmente as pessoas. E de certa forma é tratar um jogador como uma coisa. Que antes de ser jogador, ele é uma pessoa. É um cara que sente, ele é filho de alguém. Ali, alguns no mundo profissional eles são pais de família. E esse aspecto ele é muito desprezado. Levando para o lado coletivo, o Fernando Diniz também tem a sua ordem de prioridades. Em primeiro lugar vem as relações entre as pessoas, em segundo lugar vem a parte tática. É por isso que ele cita o empate sem gols com o Flamengo, a estreia dele no São Paulo, como um dos jogos mais importantes de toda a trajetória dele no clube. Por quê? Porque o São Paulo vinha em um momento bastante fragilizado, de crise, com a saída do Cuca, o time não conseguiu os bons resultados, era muito cobrado, via os objetivos da temporada indo por água abaixo, e aí ia enfrentar o líder do campeonato, o futuro campeão, no Maracanã lotado. Fernando Diniz mal teve tempo para trabalhar a parte tática, não teve como implantar aquilo que ele gosta, de saída de bola pelo chão, enfim, nada. Fez só um treino antes de ir para o jogo no Rio de Janeiro. Mas no vestiário daquela partida, o Fernando Diniz diz que conseguiu mobilizar os jogadores para um correr pelo outro, todos correrem pela comissão técnica e todo mundo trabalhar pelo clube. E ele diz que essas relações que se criam entre as pessoas em um elenco, em um clube de futebol, são mais importantes do que a parte tática, porque sem elas a parte tática não anda. Eu lembro que ele assumiu numa quinta-noite, na sexta ele deu treino, e no sábado a gente jogou contra o Flamengo no Rio. E a preleção dele contra o Flamengo foi uma coisa que parecia... Ele conhecia tão bem os jogadores e tão bem as características de cada jogador que parecia que ele já era o nosso treinador há mais tempo, né? Então, lógico que ele estava estudando nosso time, como todos os outros, mas assim, ele conseguiu tocar nos jogadores de forma tão direta e tão incisiva e olhando tanto no olho de todos eles que foi uma coisa que me chamou a atenção. Outra coisa que o técnico prega bastante é ter coragem para acreditar nas ideias. Ele diz inclusive que não costuma ver o que a imprensa fala do trabalho dele, porque na maioria das vezes, na opinião do Diniz, as análises são muito superficiais e levam muito em conta o resultado das partidas. E o futebol aqui não vai mudar enquanto a gente continuar com esse negócio de não conseguir distinguir o que é trabalho e o que é resultado. Tem que ganhar? Claro que tem que ganhar.
absolutamente. Só que isso é mais fácil, todo mundo sabe que tem que ganhar. E o torcedor quer que ganhe. O torcedor quer que ganhe. Se for 1-0, ele quer principalmente ganhar. Mas se a gente puder ganhar e jogando e construindo, mais feliz ainda ele vai ficar. O Diniz diz que ele está no futebol para ter ideias e para fazer essas ideias darem certo, independente do que as pessoas falem durante o processo. Aliás, ele diz que o que importa é o processo e não necessariamente o resultado que o time está tendo naquele período. E é exatamente isso que aconteceu no São Paulo, né? Em 2019, o São Paulo não estava conseguindo jogar várias partidas seguidas um bom futebol com o Fernando Diniz. Mas, na cabeça dele e dos jogadores também, que já estavam acreditando nele, o processo já estava em andamento, a construção de uma coisa boa já estava sendo feita. E às vezes o certo não acontece o resultado. Você pode fazer tudo certo. É igual um cara que se cuida, e por um motivo foi atropelado, morreu ou teve um infarto no coração. A vida não tem garantias, o futebol não te dá garantias. Eu acho que a gente tem que premiar o trabalho. E eu acredito que na perseverança e na persistência, a gente acaba sendo premiado no final. Construção coletiva. É isso que o trabalho do Fernando Diniz é na visão dele. Na entrevista que eu fiz com o Diniz no começo do ano, eu perguntei para ele aonde o São Paulo dele poderia chegar. E ele me corrigiu, não é o meu São Paulo, é o nosso São Paulo, porque o São Paulo também é do jardineiro, também é do roupeiro, também é do preparador físico, é do jogador, é de todo mundo que está envolvido naquele processo. Então, o espírito coletivo é muito importante no trabalho do Fernando Diniz. E ele diz que o São Paulo diminuiu o número de lesões musculares depois da chegada dele, e esse era um problema bastante sério do clube em 2019, porque em um ambiente saudável de trabalho as pessoas costumam adoecer menos. E na visão do Fernando Diniz, adoecer e se machucar, ter uma lesão muscular é a mesma coisa. Eu acho que o nosso São Paulo, acho que não tem o meu São Paulo, o nosso São Paulo é um São Paulo que isso é uma coisa, característica minha muito clara, que é uma construção coletiva, que todas as pessoas têm a possibilidade de participar ativamente, desde o segurança, porque de fato eu acredito muito nisso. O segurança, que o cozinheiro, que o jardineiro são pessoas importantes, porque elas estão aqui. E na maior parte do tempo nós somos muito iguais. Eu, o segurança e o jardineiro. Somos pessoas muito comuns. E tenho, de uma certa forma, uma aproximação muito fácil com essas pessoas mais simples, porque eu também me sinto uma delas. E esses caras fazem diferença no ambiente, fazem diferença para o jogador. É um cara que, eu falo isso de coração, que dá a vida pelo clube, pelos jogadores, por todo mundo, pelos funcionários. E vocês não vêem ali dentro o que esse cara faz. É uma coisa assim que eu nunca vi igual. E por último, um item que pode surpreender muita gente. O Diniz diz que não é de jeito nenhum um treinador moderno, inclusive faz algumas críticas ao que ele chama de pseudomodernidade do futebol, que faz com que as pessoas sobreponham algumas coisas menos importantes a coisas que deveriam ser mais importantes. O Diniz também diz que tem métodos diferentes do que convencionou se chamar de moderno, porque os treinadores chamados modernos gostam de treinos curtos em espaços reduzidos e alta intensidade, enquanto o Diniz aposta muitas vezes nos treinos longos, em espaços grandes, né, no campo cheio, e também em alta intensidade, mesmo que esses treinos não tenham um período muito curto. O treinador do São Paulo, apesar de jovem e diferente, de fugir um pouco do convencional, não é, portanto, na visão dele, um treinador moderno. O Diniz é um treinador moderno? Não acho. Nesse sentido convencional, pelo menos, não. Ao contrário, eu acho que a minha base de aprendizado foi de caras que não são modernos. Acho que o futebol é essa modernidade, ou pseudo-modernidade que está aí. Eu não acho que ela seja um grande avanço no futebol. Se você vai falar em termos de metodologia, é quase sempre treinos muito curtos e muito intensos. Eu faço treinos intensos e longos, alguns não têm tanta intensidade, são mais longos ainda. Muita gente trabalha em espaço só em espaço muito reduzido. Em muitas atividades que eu faço, eu uso o campo todo. Então, hoje tudo se resume ao tático, ao afastamento e à superficialidade do jogo. Então é só uma coisa, tudo é linha de quarto, é bloco baixo, é bloco médio. Então assim, as pessoas aprendem meia dúzia de termos específicos que vão mudando conforme vão ocorrendo as publicações a respeito do futebol, e a gente vai perdendo o coração do futebol. E o coração do futebol são as pessoas. Você poder melhorar as pessoas. Enfim, isso é o dinizismo. É claro que tudo isso só vai ter validade, só vai ser comprovadamente bom se o Diniz estiver
títulos relevantes no currículo, algo que ele ainda não tem, e ele mesmo admite que precisa ganhar, porque o futebol é feito para ganhar, para poder ser reconhecido, para poder mudar de patamar entre os técnicos brasileiros. E aí, você é adepto do dinizismo? Você gostou das premissas do técnico do São Paulo? Você quer que ele continue? Você quer que ele saia do clube? Comenta a sua opinião, curte, compartilha e não esquece de se inscrever no Isso é São Paulo, porque a gente não para de crescer e cada vez vai trazer mais conteúdo do Tricolor para você. Valeu, tchau!